Sobre outro personagem envolvido com os atos de 8 de janeiro, Lana, o ex-ministro Anderson Torres falou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral. Márcio Rocha tem os destaques aqui pra gente, né, Márcio? Boa tarde. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Anderson Torres, ele prestou depoimento aqui para o Tribunal Superior Eleitoral, e aí a defesa de Anderson Torres pedindo aí tratamento igualitário como outros suspeitos receberam da Justiça, e anunciou, né, que vai pedir a revogação da prisão dele nos próximos dias. O argumento que a defesa está usando justamente é que outros suspeitos, na mesma condição processual em que está Anderson Torres, não estão mais detidos e assim ele deve ser tratado com isonomia. Lembrando que Anderson Torres, ele é investigado também por suspeita de omissão durante os atos criminosos do dia 8 de janeiro e está envolvido em um processo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse processo que ele foi ouvido hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o ex-presidente é suspeito, né, de um suposto abuso de poder político durante aquela reunião que ele fez antes das eleições com os embaixadores aqui no Palácio da Alvorada, né, e supostamente para favorecer a candidatura à reeleição. Então, por isso, nesse depoimento que deu por videoconferência, né, durante 1h30 aqui em Brasília, Torres manteve aquela versão de que não sabe qual é a origem da chamada minuta do decreto do estado de defesa. Lembrando que durante as operações que investigam aqueles atos criminosos que foram realizados aqui no centro de Brasília, a Polícia Federal encontrou vários documentos na casa de Anderson Torres e um deles permitiria, né, a minuta do golpe, como ficou conhecido, né, permitiria que Bolsonaro decretasse o estado de defesa na sede do TSE e assim teria condições de mudar o resultado das eleições. Quem falou sobre tudo isso foi o advogado de defesa de Anderson Torres, o Rodrigo Rocha, que afirmou também que o ex-secretário de Justiça aqui do Distrito Federal respondeu todas as perguntas que foram feitas para ele durante esse depoimento ao TSE e, ao ser questionado sobre a minuta do golpe, nesse decreto, o suposto decreto de estado de defesa, classificou o documento como lixo e que não tinha qualquer validade jurídica. E aí, mesmo com a defesa falando essas coisas para o TSE e também argumentando que Anderson Torres não iria participar das sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os atos aqui em Brasília, os deputados distritais da Câmara Legislativa anunciaram que aprovaram um requerimento para convocar mais uma vez Anderson Torres para prestar depoimentos nesse assunto, né? Lembrando que a Câmara Legislativa também investiga esses atos registrados aqui no centro de Brasília. Então, a CPI quer que ele compareça ao colegiado no dia 23 de março e, apesar de Torres já ter conseguido, por exemplo, o direito de ficar em silêncio, né, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, a defesa alega que não vai comparecer porque ele já deu, né, todas as informações à Polícia Federal. E aí a gente teve aqui a crítica do presidente da CPI, que é o deputado distrital Chico Vigilante, que defendeu que a Câmara Legislativa tem que insistir para que ele fale sobre essas acusações perante os deputados distritais aqui do Distrito Federal. Lembrando que na época desses atos criminosos, Torres estava de férias nos Estados Unidos e por isso acabou exonerado do cargo e depois acabou detido, onde está até hoje aqui num batalhão da Polícia Militar que fica no Guará, uma região administrativa do Distrito Federal, cerca aí de 20 quilômetros de distância do centro de Brasília, mais precisamente onde eu estou, do Palácio do Planalto. Muito bom. Márcio Rocha conosco direto de Brasília. Márcio, valeu, bom trabalho por aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Lana, o Anderson Torres falou que o texto era folclórico e lixo, mas estava guardadinho numa pasta da Presidência da República lá no escritório dele dentro de casa, né? Que coisa, né? Eu aproveitei a mudança que eles convecam aqui para a Capital Federal para jogar todo o pouquíssimo lixo que eu guardava em casa, né? Muita papelada. Jornalista gosta de uma papelada, mas não tinha nenhuma minuta de golpe lá em casa. É estranho, né? Esse lixo meio esquisito. Lixo tóxico que Anderson Torres guardava em casa que gerou esse questionamento todo. A gente sabe que o Márcio Rocha, Olha, Márcio Rocha explicou muito bem que o Anderson Torres estava com essa minuta do golpe e prestou depoimento no Tribunal Superior Eleitoral, porque o que está sendo discutido agora é a possibilidade de tornar Jair Bolsonaro inelegível. É isso que está em discussão no TSE nesse depoimento de hoje. Alguns especialistas já me disseram que a primeira sanção a que Bolsonaro corre mais risco
nesse momento, seria perder a capacidade de concorrer a um cargo público, o que a gente chama de inelegibilidade. Então, é isso que está em discussão nesse processo do TSE, por conta daquela live com os embaixadores, em que Bolsonaro usou a estrutura da TV pública, da EBC, para fazer uma live, né, num sede, num prédio oficial, atacando o sistema eleitoral brasileiro. E o TSE avalia se isso é motivo para tornar Bolsonaro inelegível. Anderson Torres presta depoimento porque a minuta do golpe, essa que foi encontrada como lixo na casa dele, foi incluída nesse processo já bastante adiantado no Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos aguardar a decisão da Corte Eleitoral para saber quais serão os próximos passos desse caso, Cris.